Hoje eu vou te ensinar estratégias poderosas para você mandar super bem em provas de português para concurso público, independente da banca, independente se você tem dificuldade ou facilidade, independente do nível. Eu vou te ensinar as estratégias que eu utilizei aqui para acertar mais de 90% nas últimas 3 provas de concurso público que eu fiz de português. Fala galera, eu sou o Pedro, servidor público federal, e seguinte, nesse vídeo aqui eu quero te falar de estratégias muito poderosas para a matéria de português, como você estuda o português para concurso público para mandar super bem, tá? Nos últimos concursos que eu fiz, eu mandei super bem, eu acertei mais de 90%, fazendo com que eu fosse aprovado em muitos concursos. No concurso da FUVEST eu fui aprovado em primeiro lugar, no concurso da Polícia Federal eu acertei mais de 90%, em vários outros aí, da FGV, do IBGE que eu fiz, eu acertei mais de 90%. E aqui eu vou te revelar as estratégias que eu utilizei. E muita gente já sabe disso, mas português era uma das matérias que eu tinha muita dificuldade no começo, era o meu ponto fraco, porém, adotando as coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui, acabou se tornando o meu forte, tá? Eu treinei difícil para jogar fácil e aí o português acabou se tornando o meu forte. E essa é a estratégia para concurso público que você tem que seguir. Você tem que fazer o seu ponto fraco se tornar o seu ponto forte, tá bom? E aqui eu vou te ensinar tudo que eu fiz para fazer isso, beleza? Então também não esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho que você recebe todos os próximos conteúdos aqui gratuitos de qualidade para você, beleza? Primeira estratégia para mandar super bem em português para concurso. Galera, estude por um material focado na sua banca. Isso aqui é muito importante. Não adianta você vai fazer uma prova da FCC e tá estudando por um material do CESP, ou você vai fazer uma prova da FGV e está estudando por um material focado na IADES, qualquer outra banca aí. As bancas, elas têm as suas peculiaridades, cada banca gosta de cobrar mais um determinado assunto, cada banca cobra as matérias de um determinado jeito, e se você estuda por um material que não é focado na sua banca, você vai ter muitas dificuldades de acertar questões da outra banca. Isso aqui eu falo por experiência própria. O meu primeiro concurso que eu fiz foi da FGV, tá? Então eu aprendi ali num nível mais difícil, que é o português da FGV, geralmente é mais difícil. Depois eu foquei muito no CESP e Sebrasp, então eu fiz muitas provas do CESP e Sebrasp. Quando eu me especializei ali, fiquei muito tempo estudando para o CESP, se eu pegasse uma prova da FCC, por exemplo, para resolver, eu teria muito mais dificuldade. Eu estava acertando mais de 90% do CESP, mas se eu pegasse uma prova da FCC, eu ia acertar 60%, 70%. Porém, se eu começasse a estudar para um material focado na FCC, adotando estratégias para a FCC, aí sim eu conseguiria acertar mais de 90% na FCC. Então, você estudar para um material focado na sua banca é muito essencial se você quer mandar bem no português. Ainda mais português, que nós temos bancas mais interpretativas, como o CESP e Sebrasp, que você consegue acertar as questões ali, muitas vezes sem nem estudar, tanto assim você consegue resolver muitas questões de interpretação de texto. E nós temos outras bancas que são mais gramaticais, que gostam de cobrar ali realmente a regra com objetividade, que aí você de fato tem que entender a gramática em si. Então, você ter noção da sua banca é muito importante. Você estudar por um material focado na sua banca é essencial se você quer acertar mais de 90% aí e ser aprovado no seu concurso público. Segunda estratégia para mandar super bem em português para concurso. Galera, faça um estudo reverso simples. Pedro, o que é um estudo reverso? Me explica, por favor. Galera, é bem simples. Em vez de você começar estudando o seu material teórico, antes disso, já resolve algumas questões da banca para você ver o jeito que ela cobra, como ela cobra. Você vai errar a maioria das questões? Provavelmente vai, mas você já começa a entender quais são os assuntos que ela cobra mais, o jeito que ela cobra, como é que são as questões da banca. E muitas vezes você vai até se surpreender. Se a sua banca for o CESP, você vai ver que você consegue acertar muitas questões, porque ela é muito interpretativa, são questões de interpretação de texto mesmo ali. E aí, quando você for estudar o seu material teórico, você já vai tendo uma noção muito maior de como é que a banca cobra, você já vai focado ali estudando o seu material, sabendo os pontos que você tem que dar mais importância. Então, você fazer esse estudo reverso simples, Pedro, quantas questões eu preciso resolver antes de ir para o material teórico? Não precisa resolver muitas e muitas questões, até porque você não tem um conhecimento teórico, você vai errar a maioria ali.
tá? Mas você vai resolvendo as questões, vai lendo os comentários, vai aprendendo com os comentários, ali você já está estudando, tá? Você já está ganhando tempo ali do seu estudo com qualidade. Resolve 100, 200 questões ali, é mais do que suficiente para você fazer esse estudo reverso simples. E aí parte para o seu material, só que agora você vai partir para o seu material de forma muito mais focada e sabendo como que a banca cobra e aonde você tem que dar mais importância. Terceira estratégia para você mandar super bem nas provas de português para concurso. Se você tem dificuldade, estude primeiro por videoaulas, tá? Isso aqui é algo que eu estou sempre falando. Se você tem dificuldade em exatas, estuda primeiro por uma videoaula. Se você tem dificuldade em português, estuda primeiro por uma videoaula, porque isso vai fazer com que você tenha mais facilidade de aprender. A videoaula ali, geralmente, você tem mais facilidade porque o professor está falando ali, está gesticulando, o professor geralmente sabe a matéria ali, então você vai ter mais facilidade. Eu mesmo, no começo, tinha muita dificuldade em português, fiz um curso todinho em videoaulas primeiro e depois parti para o material escrito, e aí eu já fui muito mais focado, já sabendo a matéria, evoluí, cresci muito mais rápido ali, preparei meu material de revisão, tudo de forma muito mais estruturada. Porque quando eu peguei o material escrito pela primeira vez, eu tive muita dificuldade, eu não sabia nem o que estava escrito ali, era muita nomenclatura de português que eu tinha dificuldade. Então eu fiz primeiro um curso de videoaulas, que isso me ajudou bastante, tá? Então essa é a terceira estratégia. Se você tem dificuldade, vai primeiro para uma videoaula. E se você quer sair na frente de 92% dos concurseiros iniciantes, baixe o e-book aqui que vai te colocar na sua frente, e-book gratuito, tá bom? Primeiro link da descrição. Quarta estratégia para mandar super bem em português para concurso é você fazer resolução de provas completas. Então vamos lá, você já sabe para qual concurso você vai estudar, você já sabe qual foi a banca do último concurso, ou se você está com o edital aberto, você já sabe qual é a banca do seu concurso. Pegue provas completas para resolver. Com isso você vai ter noção muito boa de quantas questões a banca cobra, a forma como ela cobra, quantas questões de gramática ela coloca, quantas questões de interpretação ela vai colocar ali. Você resolver provas completas vai te ajudar a ter noção muito mais ampla e muito mais eficiente da banca do seu concurso, e você também vai estar muito mais focado ali. Você vai ter tempo de prova, você vai saber quanto tempo você demora para resolver a prova de português, você vai ver as questões que você está errando, por que você está errando ali, quais são as questões, os pontos da matéria que você mais está errando, e você pode focar nesses pontos. Então resolver provas completas vai te dar uma visão geral muito mais poderosa da banca do que você ficar só resolvendo questões num site de questões ou no seu material de forma totalmente aleatória ali. Resolução de provas completas da sua banca é algo que vai te fazer acertar muito mais questões de português para concurso. E se liga em que a sexta e a sétima dicas são fundamentais e fazem total diferença. Quinta estratégia, faça um estudo ativo mesmo quando você estiver estudando por videoaulas, tá bom? Então, se você está estudando por videoaula PDF, não importa, você tem que fazer um estudo ativo. Você está estudando por videoaula, não fica só de forma passiva ouvindo o que o professor está falando, você está até compreendendo o que ele está falando ali, mas você não está de fato aprendendo o que ele está falando ali. Se cair uma questão do que ele está falando ali, muitas vezes você não vai acertar, ou você pode até acertar, mas você vai esquecer aquele conteúdo com muito mais facilidade, você vai ter muito mais dificuldade de se lembrar daquele conteúdo. Pedro, pelo amor de Deus, como é que eu faço um estudo ativo? Seguinte, se você está fazendo um estudo reverso, como eu falei, você já está fazendo um estudo muito mais ativo. Resolver questões, depois partir para a videoaula e aí fazer as questões ali, vai te fazer um estudo muito mais ativo. Então, quando o professor for resolver uma videoaula, pausa o vídeo e resolve a questão antes dele, tá bom? Isso é extremamente fundamental. O professor está falando ali, faz algum esqueminha, um resumo simples ali, mapa mental enquanto o professor está falando, para você ver se você de fato está aprendendo aquele conteúdo, para fixar aquele conteúdo ali, tá bom? No material escrito, vai grifando, faça suas revisões dos grifos, apareceu uma questão no material escrito, tenta resolver a questão antes de ver a resposta. Tudo isso vai fazer um estudo muito mais ativo. Outra técnica muito poderosa de estudo ativo é a técnica FIMA, tá? Eu tenho um vídeo todinho só sobre ele, vou deixar o link aqui e passando aqui embaixo na descrição. A técnica FIMA é você tentar explicar o que você acabou de aprender de uma forma tão simples que até uma criança de 3 anos entenderia. Se você consegue explicar algo de uma forma tão simples assim, é porque você de fato aprendeu aquele conteúdo. Pedro, eu não consegui explicar. Então volta o conteúdo e assiste novamente, aprende novamente, até o momento que você estiver conseguindo explicar. Nesse momento vai ser o momento que você de fato aprendeu. E quando você consegue explicar, quando você consegue ensinar
ensinar para outra pessoa, significa que aquilo está realmente enraizado dentro de você. Você vai ter muito mais facilidade para lembrar e você realmente aprendeu aquele conteúdo. Sexta estratégia para mandar super bem em português para concurso público é você anotar os seus erros. Então, começou a resolver muitas questões, começa a anotar num caderninho de erros todas as questões que você erra, por que você erra, qual foi o ponto principal do erro, e vai anotando lá, vai revisando periodicamente e faça revisão desse caderno na semana anterior da prova, porque assim você vai exatamente fortalecer os seus pontos fracos e mandar bem na hora da prova, tá? Isso é extremamente fundamental. Você está estudando ali, vão ter pontos que vão ser os seus pontos fracos, só que aí você anotando seus erros num caderninho de erros e revisando na semana anterior da prova, você vai exatamente fortalecer os seus pontos fracos, tá? O caderno de erros foi algo que foi fundamental para mim e eu diria que foi um diferencial para eu ter sido aprovado em primeiro lugar. Eu resolvia muitas questões, só que quando eu errava uma questão, eu não simplesmente lia o comentário ali e partia para a próxima. Eu analisava o erro ali, colocava no meu caderninho de erros o ponto principal do porquê eu errei com as minhas palavras, que também já é uma técnica de estudo ativo, e com esse caderninho eu ia revisando ele periodicamente. E aí, na semana anterior da prova, eu fiz um revisaço geral desse caderninho e fez com que eu mandasse super bem ali, fortalecesse os pontos que eu estava mais fraco para mandar super bem na hora da prova. E isso fez, sem dúvida, foi algo que me fez acertar mais de 90% ali nas provas de português. É algo que muita gente negligencia aí, mas que faz uma diferença muito grande. Sétimo ponto para você mandar super bem nas provas de português para concurso: volte na teoria nos pontos que você mais está errando. E se for necessário, volte por outro material escrito, tá? Então, muitas vezes você está mandando super bem interpretação de texto, está acertando mais de 90% ali das questões. E se você ainda está tendo dificuldade, volte na teoria com outro professor, tá? Muitas vezes pega uma videoaula aí no YouTube, gratuita, para você ver sobre crase, porque às vezes com outro professor, com outra metodologia de ensino, você vai conseguir aprender aquela matéria de forma muito mais eficiente, tá bom? Então, você também precisa fazer essa análise. Muitas vezes hoje no site de questões, quando você vai resolvendo as questões ali, você já consegue ver os pontos que você mais está errando ali. Mas se você vê ali que está errando outras questões ali, que você percebeu que está muito ruim em determinado ponto da matéria, volte na teoria nesses pontos. É isso que vai fazer o diferencial, é isso que vai fazer você sair dos 70% para os 90% ou 95% de acertos. É você focar onde você mais está errando, você focar e fortalecer os seus pontos fracos. Presta atenção aqui, ó, galera. Se você chegou até aqui, você já é diferenciado. Quase ninguém chega até o final do vídeo. Então, para eu saber que você chegou até aqui, que você vai mandar super bem, comenta aqui embaixo bem assim: português vai ser o meu diferencial. Que eu vou saber que você chegou até aqui e que você vai ser aprovado em breve em um concurso público. Beleza? Se tiver alguma dúvida também, comenta aqui embaixo. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.